A gente traz agora para você que nos acompanha aqui uma informação exclusiva em primeira mão. O Instituto Paraná Pesquisas fez um levantamento exclusivo para o programa Os Pingos nos Is sobre a vacina contra o coronavírus. Foram feitas duas perguntas. A primeira foi a seguinte: o senhor ou a senhora é a favor ou contra que as pessoas sejam obrigadas a tomar a vacina da Covid-19 assim que estiver disponível? 55,2% se disseram a favor, 38,6% se disseram contra e 6,2% não sabem ou não opinaram. Para você que nos assiste, os resultados da pesquisa aparecem aí na tela. Essa foi a primeira pergunta. E, na sequência, o Paraná Pesquisas questionou também o seguinte: se não for obrigatório, o senhor ou a senhora pretende tomar a vacina da Covid-19? 61,2% disseram que sim. 26,9% disseram que depende do país de origem da vacina. 8,7% não vão tomar a vacina e 3,2% não sabem ou não opinaram. E para falar mais sobre essa pesquisa, está conosco agora aqui no programa o diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Em primeiro lugar, Murilo, boa noite, obrigado pela pesquisa, levantamento exclusivo aqui, divulgado em primeira mão por Os Pingos nos Is. Obrigado pelo levantamento, parabéns pelo trabalho, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é uma satisfação falar com os amigos da Jovem Pan. Na verdade, a pesquisa ela fica muito clara, né? Que a maioria, 55%, é a favor que as pessoas sejam obrigadas a tomar a vacina, né? E o que me chamou a atenção é o percentual de 27% que diz que vai tomar a vacina dependendo de qual país a vacina será importada, né? Esse percentual mostra um pouco a dúvida que a população está com relação se a vacina vai ter efeito ou não, e da credibilidade da vacina, né? Isso é um dado um pouco preocupante, né? Pois é, né, Murilo? Então foram feitas duas perguntas, né? Essa que você mencionou agora, sobre se as pessoas vão tomar ou não a vacina, ou se vão esperar para saber qual país será o país de origem dessa vacina, qual vacina estará disponível, né? E também sobre a obrigatoriedade ou não da vacina, né? Se as pessoas são a favor ou não da obrigatoriedade da aplicação, né? Exatamente, a grande maioria, 55%, é a favor que as pessoas sejam obrigadas a tomar, 38%, quase 40% da população é contra também essa obrigatoriedade. Pode ver que é uma maioria apertada, né? Não há então nesse caso da obrigatoriedade, não há uma tendência clara, dá para dizer isso, Murilo? Dá para dizer claramente isso, e agora, principalmente, eu acho que a próxima pergunta responde isso, esses 27% da dúvida de qual país vai vir a vacina, né? Qual país, aonde vai vir essa vacina, a procedência, né? Então, isso está criando uma dúvida na população. Apesar que 61% da população, a grande maioria, diz que vai tomar a vacina independente de onde que ela seja importada ou não, né? Ô Murilo, e fala um pouquinho pra gente a respeito de como foi feito esse levantamento, quantas pessoas ouvidas, qual foi a abrangência, qual o método usado, como foram entrevistadas essas pessoas. Fale um pouquinho a respeito da metodologia pra gente, Murilo. Pesquisas foram feitas por telefone, né, de 10 a 12 de setembro, agora, semana passada, ouviu 2.008 habitantes brasileiros maiores de 16 anos em 204 municípios. A pesquisa tem uma margem de erro de 2% para mais ou para menos, né? Perfeito. Certo. Quero agradecer muito então aqui ao Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Paraná Pesquisas fez esse levantamento exclusivo que está sendo divulgado agora em primeira mão, então aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado mais uma vez, Murilo. Uma boa noite para você. Ótima semana por aí. Eu que agradeço e uma boa semana a todos. Valeu, obrigado, Murilo. Quero agora a avaliação de vocês, Zé Maria, Fiuza e Ana Paula, a respeito desse levantamento exclusivo divulgado aqui em Os Pingos nos Is, esse trabalho do Instituto Paraná Pesquisas. Começo com você, Fiuza, sua avaliação. Vitor, olha, eu acho que assim, é um momento complicado para você tomar, né, para você colocar aí tentar colocar um retrato dessa situação, porque as pesquisas, qual é o maior inimigo das pesquisas de opinião? É a subjetividade, né? E a subjetividade, ela vem, né, quer dizer, quanto maior o cenário de incertezas, quanto mais variáveis, quanto mais difícil o discernimento da coletividade em relação a determinado fenômeno, maior é a subjetividade. Então, nós estamos diante de um debate, e se me permita só fazer essa contextualização em relação a essa pesquisa,
que é o mau dimensionamento do risco representado pela vida em sociedade a partir da pandemia, né? A gente teve, de fato, tragicamente, um festival, fora a tragédia em si da pandemia, um festival de desinformação. Estávamos falando agora há pouco da OMS, né? E eu tô talvez me furtando, sim, um pouco a comentar esse resultado, que aí é matemática, você coloca em números e você vem, então, com uma premissa de que, sim, que a maioria considera válido que seja obrigatório. Se esse número estiver, se essa tomada estiver correta, né, o que eu, com todo respeito, faço aqui a ressalva do nível de subjetividade que deforma resultado, né, nesse tipo de situação, você tem que avaliar por que as pessoas estão... Qual é a escolha que está sendo dada para as pessoas, para a coletividade, por exemplo, em relação à retomada das escolas, né? Por que as escolas não retomaram ainda as aulas normalmente? A gente teve no Rio de Janeiro, por exemplo, esse fim de semana, uma decisão de um juiz trabalhista, a partir de um plano de retomada do governo estadual, que foi um governo adepto do lockdown, fez o lockdown lá do jeito dele. Todas as práticas de lockdown foram mal feitas, na minha opinião, já cansei de dizer isso aqui, sem critério, sem isolamento, sem um censo dos vulneráveis, sem avaliar quem está circulando em transporte ou não, se puder, fique em casa. Eu acho isso uma bagunça, nada científica e permanece sem nenhuma possibilidade de aferição de resultado, de eficácia. E aí vem um juiz trabalhista, né, a pedido de um sindicato de professores, e cancela uma decisão do governo que estava reabrindo depois de aplicar o lockdown. Quer dizer, é o lockdown do lockdown. Com base em quê? Com base nesta subjetividade que eu acho que distorce qualquer pesquisa, que faz parte das pessoas acharem que não há vida segura, minimamente segura, possível sem uma vacina. Aí a gente vê sempre, né, é inevitável trazer o exemplo da Suécia, que toda hora nos chega com notícias de lá. Não são contos de fadas, não. São notícias que vêm da Suécia, que vêm de Estocolmo, né, mostrando escolas funcionando, com crianças sem máscara e sem distanciamento. Eu não estou propondo nada aqui. Eu só estou constatando que no meio de toda a incerteza, existem lugares neste mesmo planeta, alvo desta mesma pandemia, que vivem com outros critérios e onde não há um surto exacerbado, diferente, mais grave de outros lugares que trancaram todo mundo. Então, como é esse contágio? Né? Desculpem aqui trazer essas perguntas, são perguntas, mas é inevitável no assunto com essa gravidade. Como é que a gente vai tomar aqui uma posição dizendo, não, então a população quer que a vacina seja obrigatória? Aí, assim, a gente está cacifando determinadas autoridades que estão querendo transformar em obrigatória. Volto a dizer, com poucos referenciais científicos, né, em relação ao risco do contágio, em relação à eficácia da vacina, nem se fala, estão querendo encurtar um ciclo que habitualmente é muito mais longo, né, sobre eficácia e sobre segurança de vacina, porque está colocado esse dilema que aparentemente é falso, que só pode haver vida segura no planeta Terra com todo mundo vacinado contra a Covid, né? Então, com todo respeito aí ao Paraná Pesquisas, acho que é uma tentativa aí legítima, né, de se tomar aí enfim, alguma referência do senso comum, né? Mas eu acho que o senso comum está baratinado, está muito atrapalhado por conta da guerra de informações. E eu acho que, eu falei das escolas não por acaso, eu acho que o momento em que você tem reabertura de sociedades, atividades em funcionamento, né? Na dúvida, é claro, o que se sabe com certeza, algum distanciamento previne. Máscara, dizem que sim, dizem que não, mas por que não usar? Os vulneráveis, com certeza, né, fiquem apartados. Agora, o grupo infanto-juvenil,
né, em escolas que você pode controlar, considerando que tem escolas em várias partes do mundo já funcionando sem repique da doença. Por que você vai espalhar uma ideia de que só com a vacina as crianças e adolescentes estão seguros? Eu deixo essas perguntas aqui. E aí, Ana, e aí nos Estados Unidos também tem essa discussão sobre obrigatoriedade ou não das vacinas e também essa resistência aí das pessoas em relação à vacina, dependendo de onde ela vier, dependendo de qual for o país da origem da vacina. Tem isso por aí também, Ana? Olha, Brown, aqui é um pouco diferente porque nós temos, antes, né, de alguma recomendação, né, federal, a gente tem, né, como eu sempre comento aqui, o federalismo de baixo para cima, onde os estados eles têm muita autonomia em relação a medidas emergenciais, a medidas sanitárias, tanto é que alguns estados eles tiveram lockdowns mais severos e outros não, outros foram mais abertos. E o que aconteceu recentemente aqui, Brown, foi uma coisa até muito... A medalhista olímpica americana, né, 3 vezes campeã olímpica, Kerry Walsh, a semana passada, ela questionou o uso nas suas redes sociais, ela questionou a eficácia do uso da máscara e ela disse que com 4 filhos pequenos em casa... ela estava começando a ficar extremamente preocupada com as escolas que ainda não estavam abertas, que já começava a notar, inclusive, outras mães também começaram a relatar pequenas alterações nas personalidades das crianças que estão há 6 meses dentro de casa. E a Kerry Walsh foi nas suas redes sociais e, como nós estamos fazendo aqui já há algumas semanas, né? Tanto é que a OMS também não se decidiu se a máscara é eficiente, se não é, se o lockdown é ineficiente, não é. Então, como é que vai ser? Se até agora tudo, né, não teve uma eficácia comprovada, a vacina vai ser... Nós vamos ter que acreditar piamente se a OMS dizer, não, a eficácia é comprovada, tem que tomar... Então, a Kerry Walsh foi nas redes sociais e questionou o uso da máscara e disse que ela ia começar a sair sem máscaras em lugares que ela podia sair sem máscara. E ela foi atacada de uma maneira absolutamente covarde, como eu já conheço, o Fiuza também conhece, o Zé um pouco menos, já que não é tão adepto das redes sociais. Ela foi atacada de uma maneira covarde, foi chamada de inúmeros adjetivos assim que não dá para repetir aqui. Muitos atletas saíram em defesa da Kerry, no sentido de que ela, né, a primeira emenda americana, ela tem o direito de questionar, de concordar, mas não, a seita do lockdown, principalmente na Califórnia, que é um estado extremamente progressista, a seita do lockdown, tentaram de todas as maneiras, inclusive derrubar o próprio Instagram, o próprio perfil da Kerry, porque ela questionou a eficácia. Então, como é que vai ser? Isso a gente vê, né, uma pessoa querida, uma atleta patriota, né, 3 vezes medalha de ouro, campeã olímpica, que leva a bandeira americana aí para o mundo todo, né, sempre, né, a bandeira da saúde também. Como é que vai ser quando a gente começar a questionar se por acaso a OMS aparecer com o discurso, como apareceu com o discurso de que a máscara, tem que usar a máscara, e depois de alguns meses trocou, não é bem assim, não, tem que ficar em casa, e agora não é bem assim, a economia também. Como é que vai ser quando nós questionarmos a eficácia da vacina? Vai ser de novo, né, essa horda, o que aconteceu com a Kerry, vai acontecer com todos nós mais uma vez, quando a gente quer trazer o debate intelectualmente honesto de como essa vacina foi testada, onde ela foi testada, de onde ela vem, como é que vai ser? Porque nós vivemos hoje uma seita, né? A seita do lockdown, ela é impiedosa, não importa se seja com a Kerry aqui nos Estados Unidos, a Kerry Walsh, ou no Brasil, com quem questiona. E a gente vê que depois do questionamento, algumas semanas depois, a própria dúvida paira
Então, essa pesquisa, eu acho que essa pesquisa reflete um momento agora, mas a gente sabe que dentro da pandemia também existe uma guerra midiática, Brown, e a gente não sabe para onde essa guerra vai, qual é o caminho que essa guerra midiática vai seguir em relação à vacina, como seguiu, né, de um momento para o outro em relação ao uso obrigatório da máscara ou ao lockdown. Então a gente tem que ficar muito atento a essa guerra midiática, para onde, né, que os adeptos da seita do lockdown vão levar a essas narrativas todas sobre a vacina, e nós aqui vamos continuar quebrando a espiral do silêncio e trazer, no mínimo, o questionamento que todo cidadão tem o direito de fazer às autoridades. Boa, e com essa a gente se despede então aqui da Ana, a Ana Paula Henkel esteve com a gente aqui mais uma vez em Os Pingos nos Is. Você sabe, né, a Ana tá com a gente durante as férias do nosso querido Augusto Nunes, mais uma noite esteve conosco aqui. Obrigado, Ana, um prazer, ótima semana por aí, te esperamos amanhã, até amanhã, Vitor, até amanhã, Zé, Fiuza, boa semana para nós. Valeu, Ana. E agora você, Zé, queria ouvi-lo a respeito dessa pesquisa trazida pelo Instituto Paraná Pesquisas, tua leitura sobre esse levantamento, Zé. Pois é, Vitor, você vê claramente aqui de que as pessoas, a maioria, né, uma maioria ali apertada, mas a maioria quer que a vacina seja obrigatória, né? E outros questionam a origem da vacina, ou seja, há ali, eu calculo, uns 10% da população brasileira, eu já havia mais ou menos percebido isso, e a pesquisa está correta na minha concepção, de que não acreditam, ali 10% que não acreditam na vacina. E alguns, além de não acreditar, têm restrições. Existem argumentos de que a vacina acabou provocando várias doenças, como hiperatividade, como autismo, então umas loucuras. Isso é besteira, isso é loucura. O vírus ninguém sabe se é nem vivo, um ser vivo, porque ele não tem nem célula. Ele, para se multiplicar, ele precisa de uma célula humana, o animal. Mas ele precisa de uma célula para se multiplicar, é aí que ele ataca. Ninguém sabe exatamente se essa estrutura, se ela é viva ou não. O certo é que, para combater o vírus, o remédio certo até agora é a vacina. Eu me lembro, quando eu era criança, eu tinha um vizinho que teve poliomielite, né, a paralisia infantil. Essa doença, para mim, foi um fantasma, porque a gente via a dificuldade do colega. Me lembro do Dr. Lamari, que é autor daquele verdadeiro manual da criança, né, A Vida do Bebê, ele, numa entrevista, dizendo que era chamado na casa de alguém e a família dizia, olha, meu filho teve uma febre, dores no corpo, mais ou menos esses sintomas aí de ataque virótico. E ele não quer andar, doutor. E ele tinha ali o pesar de transmitir para a família que o filho deles não iria andar nunca mais. Aí veio o Sabin, né, que eu conheci pessoalmente aqui, almocei com ele em Brasília. Ele era casado com uma brasileira, e ele descobriu a vacina, e uma vacina até muito generosa, inclusive porque a gotinha não precisa nem ser aplicada com a injeção. E salvou milhares de vidas e qualidade de vida inumeráveis. A poliomielite foi extinta no Brasil, que é uma grande vitória, né? E veja bem, como duvidar de uma vacina? Eu não vejo como. Se provoca algumas reações, isso é até aceitável, mas infinitamente menor do que se não tomar vacina. Sobre a obrigatoriedade da vacina, eu percebo, e isso na pandemia ficou muito claro, que os direitos coletivos são superiores aos direitos individuais. Então, o direito individual, ele não é total, absoluto. Porque, por exemplo, o direito à vida, ele tem limites. Há, na Constituição brasileira e na legislação brasileira, a possibilidade de suprimir a vida. Por exemplo, em autodefesa, né? Ou defesa de patrimônio ou de outrem, de terceiros. Então, veja como o direito
o direito individual, ele existe, ele é forte, mas ele não é tão absoluto assim. Se não houver uma legislação para obrigar a vacina, os conceitos sociais acabam levando a isso. Nós, em pouco tempo, seremos regidos por algoritmos. Tudo, algoritmo. Porque a inteligência artificial é capaz de elaborar milhares e milhares de documentos rapidamente. Então, você, quando entra em algum lugar, todos saberão o que acontece na sua vida em detalhes, até mais do que você. Então, o que eu imagino? Você, no seu direito individual, pode ter o direito de não se vacinar. Aí, o dia que você for fazer um seguro-saúde, um plano de saúde, aí vai acender lá, ele não é vacinado. Aí, o plano de saúde vai dizer, ok, você tem o direito de não se vacinar, mas nós não te aceitamos no nosso plano de saúde. Ou o seu plano custará 10 vezes mais, o que é coerente. Um não vacinado, ele tem uma propensão muito maior de adoecer e levar a custos o plano de saúde ou o seguro de saúde. Então, é assim que eu vejo. Você vai se matricular numa escola, matricular o seu filho, e eles vão ver vacinado? Não. Nós não aceitamos a sua matrícula aqui e passar bem. Então, veja bem as repercussões e como o direito coletivo, ele se sobrepõe ao direito individual. Então, haverá um momento, eu acho que não haverá a exigência ou a obrigatoriedade da vacina, porque isso é um debate constitucional muito profundo, mas a própria sociedade impõe esses conceitos, né? O que a gente vê, essas desconfianças aí, é diante do que esses países, do que esses presidentes estão fazendo essa corrida em torno da vacina e as mentiras que estão sendo contadas. E eu acredito mais uma vez esse sentimento ambíguo, questionador, à OMS, que não soube lidar num momento muito importante com esta Covid-2. Eu acho muito importante que a OMS se retrate e se refaça. Nós precisamos de um organismo internacional para cuidar da saúde. Então, a obrigatoriedade da vacina, eu acho que ela não será aprovada, não será obrigatória. Agora, eu recomendo a todos que, se aparecer a vacina, que tomem a vacina.